Em 2014, depois de tantos esforços, o Brasil finalmente saiu do mapa da fome das Nações Unidas. Mas no ano seguinte, entramos no mapa da obesidade. A obesidade hoje, que atinge 2 bilhões da população no mundo, quase 1/3 da população mundial, está numa prevalência tão grande que está começando a alterar as estatísticas de expectativa de vida. Se historicamente, ano a ano, os países foram aumentando a expectativa, hoje esses anos estão diminuindo, porque você contrai essas doenças crônicas, você tem 19 anos a menos de vida saudável e você tem 8 anos a menos de vida. Desafio: como garantir a sua segurança alimentar? O arroz com feijão é o que tem de melhor para boa alimentação. Voltar a comer arroz com feijão seria uma coisa extremamente importante para a população brasileira. Eu venho de lá da roça, eu venho do interior. Desculpe que sou brasileiro, sou bom sertanejo, sou bom lavador. Depois de 2 anos de seca, a seca caiu pelo chão e o agricultor fez a nova plantação. Eu venho de lá da roça, eu venho do interior. No ano de 1974, eu criei com a comunidade este banco de sementes comunitário. É um banco que repassa a semente para as outras comunidades. Foi criado com 10 famílias, hoje chegou a atingir até 150 famílias. Eu chamo dessa semente a semente da nossa paixão. É uma semente que vem passando de geração em geração. É um patrimônio verdadeiro. Aqui nessa nossa região, os bancos eles têm um papel fundamental para a melhoria das condições da segurança alimentar e nutricional das famílias. Porque é um espaço onde você tem uma diversidade importante de materiais adaptados e resistentes, assim como também você tem um espaço de você estocar sementes que vai servir para o plantio, mas também para a alimentação. A gente consegue encontrar vários feijões, várias favas, várias sementes de diversidade de jerimums, milho, quiabo, maxixe. Então tem uma quantia muito grande de sementes de hortaliças também presentes nesses bancos, que representam os gostos, os anseios, e a forma também das pessoas se alimentarem. Como eu gosto de criar minhas galinhas de capoeira, eu já fico questionando meus colegas com minha galinha de capoeira, mas eu com feijão. E hoje é o feijão mulatinho de cacho, umas coisinhas lá dentro, uma jabazinha, um pedacinho do mocotó, um pouquinho de um corredor. Os números falam que 70% dos alimentos produzidos na mesa dos brasileiros vêm da agricultura familiar. Pronto, chegou vovó com feijão. Então eles guardam geralmente sementes que vêm dos avós, dos pais, e também as próprias trocas, entre famílias, entre vizinhos, que tem esse trabalho. O banco de semente tem esse objetivo de solidariedade. Como eu sou apaixonada pelo feijão rosinha, semente da minha paixão, alguém aqui tem um pouquinho para me dar? Eu tenho. Se meu vizinho aí perdeu a semente, ou por um caso ou por outro não tem, aqui eu tenho no meu banco de semente, aí a gente vai, ele não fica sem plantar, ele vai e planta. É isso que a gente ainda continua. E já não só pensando em mim, mas pensando na minha vizinhança, se não fez, eu tenho. O meu pai me convidou pra semear a semente do amor. E eu, ouvindo seu chamado, respondi: meu pai, aqui estou. E para quem vive nas cidades? O rótulo é a principal fonte de informação para o consumidor em relação ao que o produto está oferecendo. E a informação que a gente tem hoje nos rótulos, ela na verdade representa um direito que já é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor desde 1990. Desafio: o que ler num rótulo? A lista de ingredientes, ela é muito importante e eu entendo que a gente tem que dar mais destaque a ela. Então, por exemplo, se você quer comparar 2 produtos em relação ao açúcar, você pode olhar a lista de ingredientes e ver qual a posição do açúcar. Se ele é o primeiro da lista, isso quer dizer que ele está em maior quantidade do que todos os outros componentes daquele alimento.
A lista de ingredientes tem que aparecer de uma forma mais clara, com uma linguagem padronizada, com o mesmo nome para indicar aquele mesmo ingrediente, né? Não 15 nomes para indicar açúcar, 15 nomes para gordura. Isso confunde muito o consumidor. Esse aqui é um produto que já causou reação no meu filho. Eu achava que ele era seguro. E ele passou a noite em claro, ele teve sangue nas fezes. Muitas vezes os alergênicos estão escondidos no meio de tantos ingredientes que nunca vimos e possivelmente nunca veremos. Então eu tive que aprender que caseinato de sódio é leite, que gordura vegetal poderia significar soja, que produto sem lactose não é um produto sem leite, ele é só sem o açúcar do leite. As pessoas com alergia alimentar, elas podem sofrer consequências imediatas de risco à saúde, risco de morte. E até o ano passado a gente não tinha nenhuma regra em relação a isso. Por isso, 6 mães de crianças alérgicas criaram um movimento Põe no rótulo, bota cola e põe no rótulo. Põe no rótulo! e influenciaram a Anvisa na regulamentação de rótulos no Brasil. Bom, esse aqui é um produto zero lactose e que antes da aprovação da resolução pela Anvisa, o consumidor podia se confundir e achar que era uma opção segura para o alérgico. Mas aí passou a conter alérgicos, contém leite. Hoje, a gente tem a informação, alérgicos, pode conter trigo, soja, leite, ovo, girassol e gergelim. Então, no caso, provavelmente ou o leite ou a soja ou os dois fizeram mal ao meu filho. E não faria mais se a gente já tivesse essa informação. Então, isso foi assim, uma decisão histórica, incrível, que a gente vai usar como precedente para os próximos capítulos também. Saber o que estamos comendo é fundamental, pois se não tivermos tempo para cuidar da saúde, teremos que arranjar tempo para cuidar da doença. Desafio: como prevenir doenças através dos alimentos? Um benefício também bastante importante de consumir frutas, legumes e verduras, que esses alimentos eles são ricos em fibra. Hoje a gente sabe que a fibra, convincentemente, ela protege contra o câncer de intestino, que é um dos cânceres mais incidentes na nossa população. A relação entre intestino e cérebro é uma relação de amizade, colaboração e muita interação. A busca de alimentação mais natural, no início, foi mais pelo meu pai que por mim. Eu tinha aproximadamente 130 quilos e tomava 5 medicamentos. Meu pai tinha diabetes tipo 2, hipertenso, pressão arterial alta. Aí quando voltei o médico, ele falou: você vai ter sérios problemas no futuro e você vai continuar sempre ter que tomar esses remédios e eu vou ter que aumentar o valor do remédio da sua pressão. Segundo o IBGE, 80% dos brasileiros acima de 60 anos sofrem de pelo menos uma doença crônica. Comecei a buscar uma alimentação natural, mais saudável, e comecei a ter necessidade de eu cultivar meu alimento. Então, o Quinta da Vanessa ele surgiu aí. Começamos a plantar. Comia muito pouco legumes. E hoje, nós não passamos um dia sequer sem comer 3 ou 4 legumes. Eu era uma pessoa que eu não comia muitas frutas, não comia muitas verduras. Hoje eu não me vejo sem comer frutas várias por dia. Meu corpo pede, né? Passei a me alimentar de alimentos vivos e orgânicos. Toda alimentação, ela é saudável. Fritura, nenhuma. Como eu fui beneficiado com isso, de 130 quilos, passei para 90 quilos. Eu eliminei 45 quilos. Eu não tenho mais alergia respiratória, eu tinha faringite, sinusite, laringite. E mais ou menos 8 meses depois, voltei ao mesmo médico. Primeiro exame a ser feito, reduzi 50% dos medicamentos. O índice da pressão caiu. 1 ano depois, fiz todos os exames e não tenho necessidade de tomar nenhum medicamento. Há 2.500 anos, o grego Hipócrates já tinha dado a receita: que o alimento seja o seu remédio e o remédio seja o seu alimento. Semana que vem, a sua saúde e a do planeta. Nós passamos a acreditar que é possível o convívio harmônico entre vida selvagem e produção comercial, geração de riqueza, empregos, quer dizer, eles não são conflitantes.